Olá, amigos. Nós estamos aqui conversando, né, e aquilo que a gente está falando está sendo registrado. Daqui a, sei lá, alguns anos, esse vídeo vai estar sendo escutado e as ideias vão estar perenes. O que eu falar vai estar registrado e vai ser reproduzido exatamente como eu falei. Bom, isso é uma coisa muito recente, uma tecnologia que existe há, sei lá, pouquíssimos anos, né? Se você for olhar para o passado, você vai ver que o registro das informações não era uma coisa fácil. Se você pensar em, sei lá, 1000 anos, 2000 anos atrás, as informações eram passadas de pessoas para pessoas através unicamente da fala, né? E aí você contava uma coisa para alguém, alguma coisa que tinha acontecido, aquilo ali era contado para outra pessoa e aquilo rapidamente desaparecia. O que a gente chamaria de cultura oral é muito volátil, né? E a gente pode dizer que a sociedade realmente veio evoluir, o conhecimento tecnológico, o conhecimento que tem a ver com a questão de cultura, só se desenvolveu a partir do registro, né? A partir, na verdade, do surgimento da escrita. E antes desse surgimento era sempre através da fala, e essa fala, na verdade, era volátil e se perdia com o tempo. A partir da escrita, as coisas começaram a ficar perenes. E há várias formas de escrita, várias formas de registro. Se você for olhar, homens das cavernas já tinham um registro de pequenos desenhos, e esses desenhos nos fazem, nos dão uma noção de como é que eles viviam ali, a questão da caça, e várias outras manifestações de escrita. Os egípcios utilizavam desenhos, mas já de uma forma mais estruturada, os hieroglifos. Alguns povos orientais começaram a fazer desenhos mais simplificados, porque os desenhos não precisariam de ter um artesão. Aí foram criadas formas hieroglíficas, formas mais estilizadas para representar o mundo, né? Bom, muitos povos também começaram a utilizar outras técnicas que a gente chamaria de técnicas fonéticas, técnicas que visam representar a fala através de símbolos, né? E aí você tem os gregos com o seu alfabeto, você tem os latinos que criaram o alfabeto que a gente utiliza de forma um pouquinho diferenciada aqui no Brasil, você tem o cirílico, você tem o gregolítico, que é utilizado nas línguas eslavas, você tem o angu, que é utilizado no coreano. Bom, várias formas, né? Bom, de qualquer maneira, a grande maioria das civilizações orientais acabaram tendendo a utilizar formas alfabéticas de comunicação. E as pessoas cegas? Os cegos sempre estiveram distantes dessas formas de registro, porque essas formas de registro elas sempre eram voltadas para alguma coisa que pudesse ser identificada visualmente. As pinturas, os registros em papel, em papiro, coisas registradas nas paredes. Bom, isso não quer dizer que as pessoas cegas estivessem isoladas da cultura. Não, elas estavam isoladas do registro. Então, o que elas produziam, por exemplo, há um registro de um certo poeta grego chamado Homero. Claro que Homero, naquela época, não ia escrever, ele certamente produziu uma fala e aquela fala foi registrada perenemente por outras pessoas, né, utilizando métodos visuais. Mas não quer dizer que os cegos estivessem isolados culturalmente. Por outro lado, também, o fato das pessoas cegas não conseguirem ver o registro significava que o registro tinha que ser passado para elas por outras pessoas. Então, isso perdurou durante muitos séculos e só por volta dos anos 1600 é que começou a surgir algum tipo de ideia, algum tipo de possibilidade de escrita que pudesse ser compartilhada com os cegos, utilizando outras formas que não a forma visual. Há o registro, por exemplo, de uma pessoa chamada Lana Terzi, um monge,
né, um religioso, que inventou um alfabeto baseado nas letras latinas, mas o desenho das letras era feito utilizando tracinhos e pontinhos, né, que tem nessa figura mostrada aqui, você vê como é que o alfabeto era formado, eram tracinhos verticais e horizontais e pontinhos, né, essas representações representando as letras, né, o alfabeto de A até Z. Mas isso era pouco prático, a pessoa teria que fazer essas representações, talvez em madeira, né, esculpindo em madeira esses tracinhos. O ponto de quebra dessa história aconteceu por volta de meados dos anos 1700. E aí nós temos que dar ênfase a uma pessoa. Tá? Essa pessoa foi Diderot. Diderot, um escritor francês, um filósofo, havia observado uma certa senhora que havia sido alfabetizada utilizando letrinhas cortadas em papel. Diderot observou essa senhora e registrou num texto muito conhecido, né, que influenciou muita gente. O nome do texto é Carta de uma pessoa cega destinada a pessoas videntes. O nome, mais ou menos, a tradução é essa. E ele registrou o caso dessa senhora, e isso foi lido por muitas pessoas, inclusive a gente tem que destacar uma certa pessoa que foi Valentin Huy, um jovem aristocrata que, lendo a história que foi registrada por Diderot, resolveu fazer uma experiência. Ele pegou uma pessoa cega, um jovem cego, um jovem mendigo, e ofereceu para o mendigo trazê-lo para sua casa e pagar a ele o mesmo que ele mendigo, receberia em troca de ele ser alfabetizado, de aprender a ler utilizando essas letrinhas recortadas em papel e outras técnicas. E realmente esse cego aprendeu a ler, comprovando que Diderot estava certo nas suas observações. Então, Valentin Huy, eu não vou contar a história completamente aqui, acabou por fundar uma escola em que ele trouxe para a educação várias pessoas cegas, várias crianças cegas, ensinando elas a ler, primeiramente por essas técnicas de letrinhas soltas, e depois por um processo em que ele pegava papel e, através de um processo tipográfico, ele fazia esse papel ficar em relevo com as letras. Então, as pessoas cegas conseguiam passar os dedos sobre aquela forma, sobre aquele papel. Tem aqui uma ilustração de um livro, né? E, passando a mão sobre aquele papel, esses cegos conseguiam identificar as letras e conseguiam ler. Depois, essa escola teve outras atividades, ensinar música. Nessa escola, veio estudar um jovem chamado Louis Braille. Louis Braille era um jovem bastante inteligente, que se destacava nos estudos. E um dia veio a essa escola um certo militar chamado Charles Barbier de la Serre, trazendo uma novidade. Era uma técnica que ele havia inventado com pontinhos, e esses pontinhos representavam sílabas na língua francesa. Havia várias simbologias, como está mostrado aqui, para diversos sons da língua francesa. Então, através daquilo ali, uma pessoa conseguiria escrever de forma tátil. Charles Barbier tinha inventado isso pensando na comunicação de soldados nas trincheiras, e ele imaginou que aquilo pudesse ser utilizado também por pessoas cegas. Bom, Louis Braille pegou aquela ideia que ele achou bastante interessante, mas logo percebeu que esse método era pouco prático. Primeiramente porque o número de pontos para representar cada sílaba era enorme. Eram 12 pontos para representar cada sílaba. Então, e além disso, a pessoa tinha que ficar passando o dedo em cima desses pontos e demorava para identificar. Então ele resolveu fazer uma variante utilizando menos pontos. Essa variante utilizava apenas 6 pontos, né? Utilizando 6 pontos, é possível criar 64 combinações, desde a combinação em que não tem nenhum ponto escrito até uma combinação em que haja todos os pontos registrados. Então, seriam 64 possibilidades, incluindo o espaço. E com isso ele criou o alfabeto, que veio depois a se tornar
um padrão que é utilizado até hoje. Esse alfabeto, infelizmente, Luiz Braille não conseguiu fazer com que ele fosse adotado. Ele era adotado apenas na escola, por ele e por seus colegas. Mesmo depois, quando ele se tornou mais idoso, que ele se tornou professor dessa escola, mesmo assim, esse alfabeto ele não foi corretamente aproveitado. Somente após a morte de Luiz Braille é que ele passou efetivamente a ser utilizado e é utilizado até hoje, com muito poucas modificações.